que ele pode ser falso ou algo assim. Xiao Ting sorri levemente. Não tenho interesse em fazer truques tão insignificantes com você. Ele olha para uma barra de progresso invisível. No segundo seguinte, o texto antigo em suas mãos começa a vibrar, emitindo um zumbido. De repente, o texto irradia inúmeros caracteres dourados, difíceis de entender, mas majestosos. Todos os presentes exclamam surpresos. Este é o tomo de ouro legado. Até mesmo a imperatriz não consegue conter sua empolgação e se levanta. Um livro antigo e mortal que matou mais de uma dúzia de pessoas agora foi desbloqueado pelo príncipe. Esse nível de talento deve atender aos padrões do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, suando profusamente, diz teimosamente, embora seja verdade que o tomo dourado legado tenha aparecido, o príncipe Xiao ainda não recebeu seu legado. Quem pode garantir que isso não foi causado pelo fato de o príncipe ter folheado as páginas aleatoriamente e acionado algum feitiço oculto, fazendo com que o tomo dourado legado aparecesse por si só? No momento em que as palavras do primeiro-ministro caíram, o legado do tomo dourado balançou e todos os caracteres dourados e arcaicos surgiram loucamente na mente de Tien. Tien aceitou calmamente o legado. Os funcionários do lado do primeiro-ministro ficaram sem saber o que dizer, enquanto os que estavam alinhados com a Imprisor sorriam satisfeitos. Um momento depois de ter aceitado totalmente o legado, Tien olhou para o primeiro-ministro e gentilmente soltou o livro. O tomo do legado dourado caiu no chão como se fosse lixo, levantando uma sobrancelha. Yan Smith, primeiro-ministro Lu, o que você tem a dizer agora? Ou vai voltar atrás em sua palavra? Não dê nenhuma desculpa ridícula dizendo que isso pode ser uma farsa. O primeiro-ministro cerrou os punhos, ponderou por um longo tempo e finalmente admitiu. Julguei mal o talento do príncipe. Vendo-o admitir, Xiao Tian continuou. Então, quanto aos 6 milhões de pedras espirituais, é melhor você não deixar de pagar. Além disso, Xiao Tian estendeu abruptamente a mão e pegou a chave da dinastia. Qualquer coisa que pertença à minha imperatriz esposa deve ser levada a sério. Agitando a chave em sua mão, Xiao Tian continuou. Obrigado, primeiro-ministro Liu. O primeiro-ministro ficou furioso, mas só conseguiu responder de forma moderada. Ela pertencia originalmente à sua majestade, portanto, não há nada pelo que me agradecer. Xiao Tian balançou a cabeça. Primeiro-ministro Liu, estou me referindo ao tomo de ouro legado e aos 6 milhões de pedras espirituais. Originalmente, eu só pedi 5 milhões. Mas quem imaginaria que o senhor seria tão generoso a ponto de dar mais 1 milhão? Enquanto falava, Xiao Tian de repente cerrou o punho. O primeiro-ministro ficou surpreso e se perguntou. O que esse inútil está tentando fazer? Para a surpresa de todos, Xiao Tian simplesmente estendeu o polegar para cima, sorrindo ingenuamente e elogiando. Muito obrigado. Você é realmente uma boa pessoa. O canto da boca do primeiro-ministro se contraiu. Eu juro, esse cara é tão irritante. Você é a boa pessoa. Toda a sua família é uma boa pessoa. A imperatriz interveio rapidamente para mediar a situação. Tudo bem, meu marido, não seja tão inflexível. Se você deixar o primeiro-ministro doente, quem nos enviará presentes? Os ministros riram baixinho. Vossa Majestade foi influenciada pelo príncipe, usando o próprio truque do primeiro-ministro de fingir estar doente contra ele. Sentindo-se encurralado, o primeiro-ministro só pôde cerrar os dentes e responder, obrigado pela proteção de Vossa Majestade. Meu presente será enviado ao palácio esta tarde. A imperadora, animada, acenou com a mão e sorriu. Então, também devo agradecer ao generoso primeiro-ministro. Se não houver mais nada, vamos encerrar a sessão. Ao ouvirem isso, todos os ministros se prostraram no chão. Viva Vossa Majestade! Ao saírem do portão Seva, os ministros estavam todos sorridentes, mas o primeiro-ministro e seu filho tinham expressões sombrias, com o humor em ebulição. Enquanto isso, Xiao Tian dizia alegremente a Zong Yangming, o ministro, tive uma grande vitória hoje. Então irei jantar em sua casa hoje à noite. Alguns funcionários alinhados com a imperatriz se reuniram rapidamente. O príncipe Xiao realmente elevou nosso espírito. Um olhar mais atento de fato revela um temperamento extraordinário. Você conseguiu ofuscar o primeiro-ministro. Seu rosto estava tão negro quanto o fundo de uma panela. Xiao Tian sorriu e acenou com a mão grandiosamente. Gosto de ouvir isso. Uma jarra de vinho Green Flame Impres para cada um de vocês. Peça para alguém ir buscá-la na residência do ministro Zong mais tarde. Os três ficaram muito felizes. Obrigado, príncipe. Você é muito generoso. Zong Lishuan, uma generala, também se juntou a eles. Você é realmente muito impressionante. Tenho grandes esperanças em você. Zong Yamin então puxou Zong Lishuan junto. Esposa, vamos embora. Devemos ir para casa e preparar uma boa comida para o príncipe. Ao ver que quase todo mundo tinha ido embora,
Xiao Tian pegou a chave da dinastia. Será que esse cara vai encontrar uma desculpa para não pagar os 6 milhões de pedras espirituais? Lu Yan balançou a cabeça. Ele não vai. Se Liu Aoyin disse que faria isso, ele fará. Mas esse primeiro-ministro Liu é realmente um pouco estranho. Receio que ele tenha alguns truques na manga. É bom que Liu Aoyin tenha algumas habilidades. A atual dinastia da Grande Chama precisa dele para estabilizar a corte e ajudar na governança. Zhongling interveio de repente. Qual era a história do antigo tomo que fazia as pessoas caírem mortas? Xiao Tian parecia indiferente. Esse tomo antigo? É algo como um livro de herança de um antigo clã de deuses. As restrições internas podem eliminar indivíduos do 10º nível e abaixo. Ao ouvir isso, tanto Zhongling quanto Lu Yan ficaram atônitos. Eliminar o 10º nível? Lu Yan foi o primeiro a se recuperar. O que é esse antigo clã dos deuses? Xiao Tian também ficou intrigado. Vocês não sabem? Ambos balançaram a cabeça. Nós só ouvimos falar da raça humana. Nunca ouvi falar do antigo clã dos deuses. De repente, Zhongling se lembrou de algo. Certo. Príncipe, abrir e fechar o tomo antigo repetidamente ajuda a receber a herança? Xiao Tian parecia inocente. Não, de jeito nenhum. Como você pôde ter uma ideia tão absurda? Como o fato de virar o livro pode ajudar a receber a herança? Ao ouvir isso, Zhongling ficou ainda mais confusa. Então, por que você continua fazendo isso? Príncipe, Xiao Tian pensou um pouco. Bem, o poder das restrições do livro me pareceu bastante relaxante, porque a força era intermitente. Eu continuei virando. Que bom! 10º nível. Uma altura que eles talvez nunca alcançassem em suas vidas. É só isso que está nos olhos do príncipe? Esse é um poder que pode acabar com o 10º nível. E você o está usando para uma massagem. Príncipe, pelo amor de Deus, por favor, haja como um ser humano. Naquela noite, na residência do primeiro-ministro Liu, Lu Xiumei, o filho do primeiro-ministro, estava reclamando com raiva. Pai, esse Xiao Tian está indo longe demais. Por que não encontro alguém para cuidar dele? Dizendo isso, Lu Xiumei fez um gesto com o pescoço, deixando claro o significado. Entretanto, o primeiro-ministro não respondeu. Apenas olhando severamente para ele, Lu Xiumei começou a suar, percebendo que havia dito algo errado. Depois de uma longa pausa, o primeiro-ministro finalmente falou. As coisas já chegaram a esse ponto. Não estrague o quadro geral por causa de uma pessoa pequena e insignificante. Estou muito desapontado com seu desempenho hoje. Pai, Liu Xiumei começou, mas o primeiro-ministro o interrompeu novamente. Um dia, quando voltarmos ao Império, com seu comportamento atual, você dificilmente será adequado para grandes ocasiões. Você se esqueceu de todos os princípios que lhe ensinei? Percebi meu erro, pai. O primeiro-ministro olhou para o céu noturno. Todos esses anos, o dia em que retornaremos ao Império está se aproximando. Devemos ser extremamente cuidadosos nesse momento crucial. Divulguem a notícia de que Xiao Tian recebeu o livro dourado da herança o mais rápido possível. Vamos dar a esse canalha do Xiao Tian alguns problemas. Liu Xiumei concordou apressadamente. O primeiro-ministro sentiu uma pontada de desconforto em seu coração. Que sorte ruim! Se não fosse pelo fato de um indivíduo terrivelmente poderoso chamado Rei do Inferno intervir aleatoriamente e destruindo a Torre Nuvem de Sangue, eu já teria sequestrado Cetin e controlado a 0WAN. Não teríamos esses problemas se ele soubesse que o indivíduo poderoso que destruiu a Torre Nuvem de Sangue era aquele príncipe. Ele provavelmente já estaria fazendo as malas e fugindo do outro lado. Dentro de uma câmara do Palácio Real, Xiao Tian tinha acabado de voltar do lado de fora. Assim que abriu a porta, viu a imperatriz ocupada com documentos oficiais. Os memorandos estavam empilhados sobre toda a mesa. Xiao Tian ficou atônito. São tantos. Quanto tempo levará para passar por todos eles? A imperatriz olhou para cima cansada, com um rosto cheio de melancolia. Se não fosse pela habilidade considerável de Liu Aoyan, que assumiu mais da metade das responsabilidades, você provavelmente nem me veria aqui. Xiao Tian só podia concordar. Ser a imperatriz é realmente difícil. É bom que eu seja apenas um aproveitador, caso contrário, eu teria que trabalhar até a morte. No entanto, a imperatriz não viu as coisas dessa forma. A grande dinastia das chamas é o fruto do trabalho de meu pai, e é também o que meus 2 irmãos deram suas vidas para proteger. Não importa o quanto seja difícil ou cansativo para mim, não é nada comparado aos sacrifícios deles. Veja, Tian se lembrou de repente. A propósito, os 6 milhões de pedras espirituais de Lu Yan foram entregues no palácio. Ao ouvir isso, a imperatriz se levantou e entregou uma chave para Si Tian. Perfeito, na hora certa. Preciso de sua ajuda para uma coisa. Esse pingente de chave de jade, junto com o que você recebeu de Liu Aoyin,
pode ser combinado para formar a chave do tesouro do palácio. Ela abre para um tesouro cheio de riquezas deixadas por meu pai. Xiao Tian pegou a metade da chave e ficou atônito por um momento. Eu tenho que trabalhar mais? A imperatriz então explicou. Estou lhe dando a chave para que você possa administrar o tesouro do palácio. Dessa forma, ninguém poderá dizer que você está ocioso e não está fazendo nada de útil. Isso não é uma coisa boa? Ao ouvir que ele seria o responsável pela tesouraria, Xiao Tian ficou instantaneamente feliz. Isso é ótimo! Dizendo isso, Xiao Tian combinou as duas metades da chave. O som de Jin soou quando a chave de repente emitiu raios de luz dourada que envolveram Xiao Tian. A imperatriz nem sequer olhou para cima. O pingente de jade em si também é um artefato espiritual com efeitos protetores. Ele pode mantê-lo seguro. Construí uma nova tesouraria desde minha ascensão. Peça a Luyan que transfira tudo da nova tesouraria para a principal. Enquanto estiver fazendo isso, sinta-se à vontade para escolher o que quiser. Só não ultrapasse 2 milhões de pedras espirituais. A Great Flame ainda tem muitas despesas. As coisas que você trouxe anteriormente também estão na tesouraria. Se você quer ou não levá-las, depende de você. Xiao Tian ficou entusiasmado. Isso é bom demais para ser verdade. A vida é ótima. Ter o governante de um país me apoiando e poder gastar dinheiro livremente. Isso é incrível. Ele imediatamente cerrou os punhos em sinal de gratidão e riu. Obrigado, Majestade. Prometo administrar a tesouraria com segurança para o senhor. Depois de dizer isso, Xiao Tian se virou para sair. No entanto, a imperatriz o chamou de repente. Tian se virou rapidamente. Qual é o problema, Majestade? A imperatriz se aproximou lentamente dele. Em seguida, abriu um sorriso caloroso. Muito obrigado. Xiao Tian entendeu o sentimento dela e respondeu casualmente. De nada, minha esposa. Naquele dia, Xiao Tian, juntamente com Zhongling e Luyan, visitou o tesouro particular da imperatriz. Surpreendentemente, entre a sala cheia de tesouros raros e exóticos, a única coisa que chamou a atenção de Xiao Tian parecia um caixão. Zhongling ficou intrigado. Essa coisa parece um pouco estranha, não é? Mas os olhos de Xiao Tian estavam cheios de nostalgia quando ele tocou gentilmente a caixa de madeira. O que há de estranho nela? Parece um caixão. Irritado, Xiao Tian imediatamente deu um tapinha na testa de Zhongling. Que bobagem! Este é um armário de armas blindado para um único usuário e é uma versão personalizada feita pelo meu mestre. Ao ouvir isso, Zhongling ficou imediatamente interessado. Um armário de armas blindado para um único usuário? Feito sob medida por um mestre? Parece incrível. Posso dar uma olhada? Sem pensar, Xiao Tian recusou diretamente. Na verdade, essa caixa veio com ele quando foi convocado. Era um armário de armas que ele usava na Terra. Durante seu tempo como assassino, se possível, ele esperava nunca mais usar o dinheiro dessa arma. Em seguida, Yan chamou as duas mulheres. Vamos lá, vamos dar uma olhada no antigo tesouro do meu sogro. Pouco tempo depois, os três chegaram à entrada da antiga tesouraria do imperador da dinastia da Grande Chama. Quando estavam prestes a entrar, foram parados por guardas na porta. Os dois soldados gritaram em uníssono. Esta é uma área restrita. Não é permitida a entrada de pessoas não autorizadas. Xiao Tian sorriu levemente. Sou o marido da imperatriz e estou aqui para assumir o controle da tesouraria por ordem dela. Ao ver a chave do tesouro na mão de Xiao Tian, os soldados imediatamente embainharam suas armas e se viraram para abrir o portão. Ao entrar, os três ficaram atônitos. Todo o espaço da tesouraria estava repleto de pedras espirituais e tesouros, empilhados de forma tão densa que parecia esmagadora. Seus olhos se arregalaram, pois a sala estava tão cheia que parecia não ter fim. Xiao Tian não pôde deixar de exclamar: Sogro, você realmente é demais. Esse dote é simplesmente esmagador. Mas dito isso, o estoque particular de um imperador fundador sendo dezenas de vezes mais rico do que toda a grande dinastia da chama parece um pouco irracional, não é? Xiongling também ficou atônito e murmurou: quantas pedras espirituais poderiam estar aqui? De repente, Xiao Tian deu um tapinha no ombro de Luyan. Vá buscar a imperatriz. Vamos ver o que ela quer fazer com todas essas pedras espirituais. Luyan assentiu com a cabeça e saiu imediatamente. Nesse momento, Xiao Tian perguntou caprichosamente a Zhongling: você acha que seu pai desmaiaria se visse isso? Zhongling deu de ombros. Meu pai é o responsável pelas finanças há anos. Como ele poderia desmaiar com algo assim? Xiao Tian pensou sobre isso. Ponto justo. Naquele momento, a imperatriz e Zhongling chegaram. Xiao Tian deu um passo à frente. O que devemos fazer? A imperatriz estava atônita olhando para tudo isso, enquanto Zhongling de repente caiu e desmaiou no local. Todos olharam para Zhongling sem palavras. Zhongling cobriu seu rosto.
Isso é muito embaraçoso. Um momento depois, Zhong Yangmin recuperou a consciência e examinou com entusiasmo a sala cheia de pedras espirituais. Elas poderiam ser usadas para forjar novas armas. Elas poderiam ser usadas para a fronteira sul. Finalmente, podemos travar uma guerra de abundância. A Imperatriz, com um olhar amoroso no rosto, disse a Xiao Tian: se não fosse por você, eu não saberia que o tesouro particular do meu pai tinha tantas pedras espirituais. De agora em diante, pegue quantas pedras espirituais quiser, desde que esteja feliz. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou feliz. Pegar quantas eu quiser? Eu tinha ficado rico. Pouco tempo depois, Xiao Tian foi o primeiro a sair da tesouraria, com Zhong Ling e Lu Yan cobrindo seus rostos e caminhando ao seu lado. Atrás deles, vários soldados estavam se esforçando para carregar uma cama feita de pedras espirituais. Lu Yan, essa cama não será muito difícil de dormir? Perguntou Zhong Ling. Eu não sei, contanto que o príncipe goste dela. Lu Yan respondeu. Xiao Tian estava deitado na cama espiritual retirada do tesouro da Imperatriz. De repente, um olho apareceu entre suas sobrancelhas, examinando ao redor. Momentos depois, o olho se transformou em uma consciência espiritual, derramando uma luz radiante no mar da consciência de Xiao Tian. Essa consciência espiritual era um espírito herdado da antiga raça dos deuses. Depois de examinar o mar da consciência de Xiao Tian, o espírito pareceu incrédulo. Esse é o mar da consciência de um humano? Preciso senti-lo novamente para ter certeza. O espírito legado de aparência idosa fechou os olhos e começou a murmurar encantamento. Momentos depois, ele ficou furioso. Como isso é possível? A humilde raça humana não tem o direito de herdar o legado do antigo deus. Eles devem ter usado algum meio desprezível para roubá-lo. Uma voz soou na frente do espírito antigo. Análise completa: espírito do legado dos deuses antigos responsável por transmitir o conhecimento do legado. Ao se concentrar, o espírito antigo viu que a fonte da voz era um tomate. Mas o que era ainda mais aterrorizante era o que vinha a seguir. Geralmente, quanto mais luz estelar um mar de consciência tinha, mais forte era a alma. O espírito antigo tinha 99 luzes estelares atrás de si, o que já era incrivelmente poderoso. Ele não pôde deixar de exclamar: Quem é você? Isso não deveria ser um mar de consciência humana? Eu sou o filhote de cachorro, o servo do meu mestre. O mar de consciência em que você está realmente pertence ao meu mestre, respondeu Pupi. Naquele momento, Xiao Tian também apareceu. Por que está tão barulhento aqui? Uma pessoa não pode dormir um pouco? Ao ouvir a voz, o velho imediatamente se ajoelhou sem hesitar, murmurando para si mesmo: deve ser um monstro. Xiao Tian foi envolvido por uma luz estelar sem limites. Nesse momento, filhote de cachorro avisou o velho de repente: intruso, por favor, afaste-se. Meu mestre acabou de acordar e pode acidentalmente apagar sua existência. Ao ouvir isso, o velho recuou uma boa distância enquanto ainda estava ajoelhado no chão. Xiao Tian ficou perplexo e perguntou a Pupi: vem aqui. Por que um velho apareceu de repente em meu mar de consciência? Respeitado mestre, esse velho é um espírito herdado da antiga escritura dourada da raça dos deuses. De acordo com minha análise, em circunstâncias normais, ele guiaria o herdeiro com conhecimento dentro do mar da consciência, explicou Pup. Ao ouvir isso, Xiao Tian entendeu. Então a antiga raça dos deuses é assim? Ele até se parece com um professor. O velho deu uma risadinha e respondeu: de fato, senhor, minha aparência é parecida com a da raça dos deuses antigos. Mas em sua mente, ele estava pensando em como lidar com essa figura poderosa com muito tato. Se ele pudesse fingir que estava transmitindo conhecimento e extraindo informações dele, talvez a antiga raça dos deuses pudesse ser revitalizada. No segundo seguinte, Xiao Tian de repente se inclinou para perto de seu rosto e perguntou: o que você está pensando? Pego de surpresa, o rosto do velho ficou estranho. Senhor, vendo a reação dele, Xiao Tian de repente gritou: por que você está agindo tão culpado? Como era de se esperar, aqueles que não são da minha espécie têm segundas intenções. Seu velho infeliz, você definitivamente não está tramando nada de bom. Filhote de cachorro, com um só voz. O filhote passou correndo, e o velho perdeu a metade inferior do corpo. Ao ver que seu esquema havia sido exposto, o rosto do velho ficou furioso. Você não está jogando de acordo com as regras. Recorrendo à violência, você perdeu todo o senso de honra como uma pessoa forte? Xiao Tian bufou friamente. Exatamente como eu suspeitava. Você está cheio de ressentimento porque sua trama foi exposta. Esse é o intelecto do espírito legado do antigo deus RHYS? Enquanto falava, filhote de cachorro já havia comido o velho até restar apenas sua cabeça. Mas ele ainda estava xingando e resmungando. Pouco tempo depois, Pup informou a Xiao Tian que ele precisava fazer um upgrade. Bem, ninguém nunca me disse que um sistema poderia ser atualizado comendo. Naquela noite,
Uma figura sombria estava deitada em um telhado dentro do palácio, olhando através de um buraco para Xiao Tian, digno de ser o consorte amado da imperatriz, tão extravagante, mesmo usando tantas pedras espirituais como cama. Infelizmente, seus dias de conforto acabaram. No segundo seguinte, o homem mascarado despencou, segurando uma lâmina de prata brilhante em sua mão. No entanto, Xiao Tian continuou dormindo. Alheia ao que acabará de acontecer, a lâmina quebrada caiu no chão com um estrondo sob o olhar atônito do homem mascarado. Congelado no lugar, o homem mascarado não sabia o que fazer em seguida. Assim que Xiao Tian começou a acordar e viu alguém na sua frente, ele também se assustou. Quem é você? O que está fazendo aqui? O homem mascarado estava suando muito. Não foi minha intenção, acredita em mim? Naquele momento, um servo do lado de fora da sala também gritou. Príncipe, você está bem? Xiao Tian respondeu imediatamente. Eu apenas derrubei algo sem querer. Estou bem. Apenas mande Lu Yan para cá. O homem mascarado parecia confuso, sem ter ideia do que estava planejando. Os dois guardas do lado de fora, que estavam prestes a entrar, também pararam e trocaram olhares. Sim, príncipe. Xiao Tian então pegou a lâmina quebrada, inspecionando curiosamente seu material. Não acredito que alguém se atreveria a me assassinar no palácio. No segundo seguinte, Xian casualmente esmagou a lâmina quebrada em uma bola. O homem mascarado ficou completamente chocado. Que diabos é isso? Essa era uma arma espiritual de alto nível dada a mim pelo meu mestre. O departamento de inteligência do palácio está cheio de idiotas? Não era para você ser uma pessoa comum? O homem mascarado caiu no chão, tremendo naquele momento. Lu Yan também correu para lá. Príncipe, o que aconteceu? Eu tinha acabado de acordar quando esse cara tentou me nocautear com uma adaga. A propósito, a imperatriz notou a agitação aqui? Não se preocupe, príncipe, eu estava por perto. Não houve nenhum distúrbio aqui. A imperatriz não foi alertada. Xiao Tian suspirou de alívio. Isso é bom, desde que ela não tenha sido incomodada. A propósito, onde está a arma? Lu Yan olhou ao redor, mas não viu nada. Xiao Tian estendeu sua mão. Ela se despedaçou quando ele tentou me golpear. Eu estava entediado, então estava brincando com ela. Aqui, você pode ficar com ela. Deve valer algum dinheiro como sucata. Ao examinar a pequena bola, Lu Yan ficou surpreso. Meu Deus! Isso é realmente ouro de bordo espiritual. Apenas esse pedaço poderia facilmente ser vendido por centenas de milhares de pedras espirituais. Lu Yan imediatamente agradeceu ao príncipe com um punho e uma saudação com a palma da mão. Então se virou para o homem mascarado, outro do Salão da Alma Negra. Considerando sua idade e que você conseguiu entrar furtivamente no palácio sem ser detectado, você deve ser um dos males gêmeos do assassino das 6 sombras do mal, certo? O homem mascarado sorriu apressadamente e disse: você tem bons olhos, senhora. Eu sou o assassino terrestre Feng Meng. Foi tudo um mal-entendido. Um mal-entendido? Você invadiu o palácio à noite para assassinar o príncipe e está falando de um mal-entendido? Feng Meng explicou rapidamente. Eu não estava tentando assassiná-lo. Usei o lado cego da faca. Eu não usei o lado cego? Sim. Você usou o lado cego. Exatamente. Vim ao palácio apenas para obter algumas informações. Não tinha absolutamente nenhuma intenção de assassiná-lo. Ao ouvir isso, Xiao Ti olhou para ele em silêncio por um momento. Depois se virou para Lu Yan e disse: sinto que esse cara está me tratando como um tolo. Lu Yan, o chefe da guarda imperial, também suspirou impotente e disse: apenas aceite seu destino. Seu Salão da Alma Negra teve o azar de cair nas mãos do príncipe novamente. O homem mascarado fez uma pausa. O que você quer dizer com isso? Novamente. Pelo que sei, apenas o ancião do pântano venenoso de nosso Salão da Alma Negra esteve aqui antes. Por que está dizendo novamente? O homem mascarado pareceu perceber algo. Seus olhos se encheram de horror e inquietação. No segundo seguinte, ele apontou o dedo trêmulo e perguntou: você é o rei do inferno? Eles já haviam recebido a notícia de que um dos 6 males do Salão da Alma Negra, o ancião do pântano venenoso, havia sido completamente aniquilado. Além disso, a infame organização assassina, Bland Cloud Tower, foi completamente destruída por essa misteriosa usina em um dia. O mundo sabia que essa misteriosa potência havia deixado para trás um aço com o nome Rei do Inferno escrito nele. Agora estão dizendo a ele que esse Rei do Inferno é o príncipe inútil que está à sua frente? O homem que é apenas um rosto bonito encantando a imperatriz. O homem mascarado estava tão assustado que seu fígado quase explodiu, e sua mente começou a se perder. De repente, ele gritou bem alto: Príncipe Xiao, você é o rei do inferno. Enquanto falava, ele até vibrou sua energia espiritual, tentando obter essa informação. Xiao Tian ficou um pouco atordoado com seu grito alto. Cara,
Por que você está gritando tão alto? E se minha esposa ouvir isso? Xiao Ti então acenou com a mão casualmente. De repente, uma rachadura apareceu no espaço bem na frente dele. O homem mascarado ficou completamente atônito, rasgando o espaço com as próprias mãos. Será que ele é humano mesmo? Antes que ele pudesse reagir, Xiao Tian já o havia agarrado pelo pescoço. Inicialmente, eu estava pensando em lhe dar uma chance de começar de novo. Não esperava que você fosse tão malicioso, gritando deliberadamente em voz alta e vibrando sua energia espiritual. Você estava tentando alertar Sua Majestade e expor minhas verdadeiras habilidades? O mascarado estava tremendo todo, querendo implorar por misericórdia, mas incapaz de falar. Desesperado, ele fez um gesto com as mãos. Xiao Tian suspirou. Você prefere morrer a implorar por misericórdia e até mesmo me provocar com gestos. Falando, Xiao Tian suspirou novamente. Acho que eu estava pensando demais. Os assassinos preferem morrer a se render. Assim que ele falou, o homem mascarado foi jogado na fenda espacial. Xiao Tian então juntou as mãos como se pedisse aos céus que perdoassem seu ato de matar. Depois disso, Xiao Tian deu uma risadinha. Eu realmente trato os outros com generosidade e me mantenho em padrões rígidos. Lu Yan ouviu e não pôde deixar de revirar os olhos. Primeiro foi a destruição do corpo, agora é essa generosidade. Príncipe, sua compreensão é sempre tão extraordinária. A propósito, vá ver se a Imperatriz ainda está no estudo imperial e veja se ela foi incomodada pelo barulho aqui. Assim que Lu Yan assentiu e estava prestes a sair, um guarda apareceu na porta há meia hora. O general Jean Lisfang correu para o palácio logo depois que a Imperatriz saiu com ela e me pediu para informar ao príncipe que ela talvez não voltasse esta noite, aconselhando-o a não esperar. Está vendo como Tian ficou instantaneamente muito feliz? Não é o momento perfeito? Então, meu estilo de vida de parasita está salvo. Xiao Tian acenou com a mão. Tudo bem, vocês podem ir para o serviço. Depois que os dois saíram, Xiao Tian se deitou na cama, pensando alegremente. Levei um susto esta noite. Vou pedir para Zhongling fazer uma comida extra deliciosa para mim amanhã. Na manhã seguinte, Zhongling estava andando ansiosamente de um lado para o outro no pátio. Zhongli Xuan, que havia procurado a noite toda, acabou de voltar e perguntou: há notícias de seu pai na cidade? Zhongling, com olheiras e um rosto abatido, respondeu: não. Procurei em todos os lugares da cidade e não encontrei nenhum rastro de meu pai. Zhongli Xuan cerrou os dentes. Também procurei na cidade imperial e não encontrei nenhum rastro de seu pai. Naquele momento, uma luz dourada caiu de repente na frente deles. A aura era tão surpreendente que os dois sentiram como se estivessem enfrentando um grande inimigo. Quem é ele? Perguntou Zhongli Xuan apressadamente. Quando a luz se dispersou, eles finalmente viram que era a grande Imperatriz das Chamas. Zhongli Xuan se aproximou apressadamente dela e perguntou: Vossa Majestade, alguma novidade? A Imperatriz balançou a cabeça. Tia Zong, não encontrei nenhum rastro do tio Zong. Zhongli Xuan quase caiu no chão. A culpa é minha. Tudo culpa minha. Eu não deveria ter discutido com ele ontem e o chutado para fora do quarto em um acesso de raiva. Se ele estivesse comigo, não teria sido raptado. A Imperatriz também parecia triste. Suspeito que a principal razão pela qual o tio Jean foi sequestrado tem a ver com a situação na fronteira sul. Sob sua administração, a fronteira sul tem se tornado cada vez mais estável. Ele eliminou muitos desordeiros que se escondiam entre os refugiados, e para retaliar, eles certamente procurariam uma organização capaz de se infiltrar na cidade imperial, sem ser detectado para sequestrar o ministro da Receita da Grande Chama. Isso deixa apenas uma opção: o Salão da Alma Negra. Ao ouvir a análise da Imperatriz, Zhongli Xuan ficou ainda mais preocupado. O Salão da Alma Negra é conhecido por seu comportamento extremo e violento. As chances de meu marido voltar em segurança são mínimas, pensou ela. Caiu de joelhos. Ela implorou: Vossa Majestade, nunca lhe pedi nada, mas peço que o salve. A Imperatriz rapidamente a ajudou a se levantar. Tia Zong, embora estejamos em uma relação de súdito-governante, eu também sou sua pequena Huoyan. Não se preocupe, eu trarei o tio Zong de volta em minha capacidade pessoal. Zhongli Xuan, com os olhos cheios de lágrimas, agradeceu a ela. Obrigado a você. A tia Zong lhe agradece por vê-la tão angustiada. A Imperatriz se voltou para Zhongling. Cuide bem de sua mãe. Zhongling assentiu com a cabeça. No momento seguinte, a Imperatriz se transformou em um feixe de luz dourada e disparou para o céu. Assim que a Imperatriz partiu, Zhongli Xuan sentiu-se subitamente inquieto. E se o inimigo estiver tentando afastá-la? E se eles realmente não tiverem ido longe? Lingir, fique em casa e não fique perambulando por aí. Vou continuar a procurar seu
pai por perto, disse ela antes de sair. Deixada sozinha, Zonglin estava ansiosa, andando como uma formiga em uma panela quente. E se a mãe estiver errada? E se algo já tiver acontecido com papai? De repente, ela teve uma ideia e pensou no príncipe Xiao Tian, que provavelmente ainda estava dormindo no palácio. Ela correu em direção ao palácio o mais rápido que pôde. Enquanto isso, na câmara lateral de Xiao Tian, Luyan tinha acabado de terminar seu treinamento físico. Zonglin entrou, perguntando: "O príncipe está aqui?" "Ele provavelmente ainda está dormindo." "Jovem general, o que está acontecendo?" Frenético, Zonglin exclamou: "Meu pai está desaparecido." Luyan foi levada de volta. "Seu pai está desaparecido?" Sem explicar, Zonglin correu para o quarto de Xiao Tian, abriu a porta e gritou: "Príncipe, acorde." Xiao Tian, que foi rudemente acordado, olhou para ela com tristeza. Quando percebeu que era Zonglin, ele finalmente se sentou, bocejou e perguntou: "O que você está fazendo aqui tão cedo, seu malandro?" "Príncipe, meu pai foi levado ontem à noite e ainda não o encontramos." "Sei que você disse que está cansado de lutar, mas poderia ajudar desta vez?" Antes que Zonglin pudesse terminar sua frase, Xiao Tian explodiu. "O que você disse?" "Meu chefe foi levado embora." Zonglin ficou atonita. "Chefe de cozinha? Príncipe, você acabou de dar alguma coisa?" "Meu pai o trata como um irmão. E você o vê como seu chefe?" Percebendo seu erro, Xiao Tian respondeu sem jeito: "Ignore o que acabei de dizer. Vamos começar de novo." Então, estranhamente, ele voltou a se deitar. Deitado na cama, fingindo que nada havia acontecido. No segundo seguinte, ele se sentou de repente, agarrou Jianling pelos ombros e gritou: "O que você disse?" "Meu bom irmão mais velho foi levado embora." Jianling e Luan apenas o observaram em silêncio. A atmosfera ficou extremamente estranha, limpando a garganta. Cien admitiu: "Tudo bem, eu estava apenas brincando." "Não é de se admirar que Sua Majestade não estivesse no palácio ontem. Aconteceu um incidente tão grave. Quem se atreve a sequestrar o ministro da Fazenda na capital?" "Príncipe, você se esqueceu? Na noite passada, alguém ousado o suficiente também se infiltrou no palácio e o atacou." Luyan o lembrou. Ao ouvir isso, Zonglin ficou chocado novamente. "O quê? Quem é audacioso o suficiente para fazer um movimento sobre o príncipe?" Depois de ponderar por um momento, Xiao Tian disse: "Salão da Alma Negra. São eles novamente. Que audácia! Por que eles estão me atacando?" Tanto Zonglin quanto Luyan ficaram intrigados. "Como é que isso se tornou um alvo para você, príncipe?" Xiao Tian parecia sério. "Pense nisso. Desde que me tornei o grande príncipe das chamas, tenho me mantido discreto. Tudo o que faço todos os dias é saborear uma boa comida e tomar um pouco de vinho. Não ofendi ninguém, não é mesmo?" Os dois ficaram olhando para ele sem entender nada. Parecia que ele estava certo. Então, esse salão da alma negra. Primeiro, havia aquele velho que, de alguma forma, apareceu na montanha da chama verde para me emboscar. Pode parecer coincidência, mas será que é mesmo? Talvez eles tenham descoberto algumas pistas sobre mim no incidente da Torre Nuvem de Sangue. Por isso, vieram deliberadamente investigar. E desta vez, o homem do Salão da Alma Negra, que preferia morrer a implorar por misericórdia, veio diretamente a mim. Na dinastia da Grande Chama, há muitas outras pessoas. Por que eles não atacaram o primeiro-ministro Liu Aoyin e, em vez disso, sequestraram Zhong Jiamin? Quem está mais próximo de mim? O primeiro-ministro Liu Aoyin é uma figura de peso na dinastia. O fato de sequestrarem Zhong Jiamin mostra que tenho motivos para suspeitar que estão me alvejando. Ouvindo isso, Luyan e Zonglin ficaram quase sem palavras. "Príncipe, você está realmente pensando demais." Aos olhos deles, você é apenas uma pessoa comum. Quem o visaria? Ignorando-os, Xiao Tian continuou: "Agora, Sua Majestade também foi para o Salão da Alma Negra. Se ela me vir agindo, minhas verdadeiras habilidades não serão expostas. Mas se eu não agir e algo acontecer ao ministro Zong, nunca mais poderei desfrutar de refeições deliciosas. Isso é irritante, porque algumas pessoas sempre querem me prejudicar. Eu só quero comer, beber e me divertir. Isso é errado? Não, isso absolutamente não serve. Tenho que ir e eliminá-los. Não se preocupe, eu trarei seu pai de volta." Com isso, Xiao Tian se transformou em um feixe de luz dourada e disparou em direção ao céu como um foguete. As empregadas do pátio, que estavam trazendo o café da manhã, ficaram assustadas com o barulho repentino do estrondo. Eles olharam em volta com espanto. Zonglin então se voltou para Luyan. "O príncipe não é um pouco sensível demais? O Salão da Alma Negra provavelmente não quer dizer isso, certo?" Luyan pensou por um momento. Talvez antes de ser convocado, Prince tenha tido algumas experiências em seu próprio reino que o fazem sempre suspeitar que as pessoas estão querendo pegá-lo. A essa altura, Zonglin não estava mais preocupada com seu pai. Luyan. De repente,
Sinto alguma simpatia pelo Salão da Alma Negra. Por que diabos eles sequestraram meu pai? Não há necessidade disso. Não há nada com que se compadecer. Assim como o príncipe disse, esse Salão da Alma Negra é uma força nojenta e problemática que merece ser exterminada. Agora que provocaram o príncipe, estão apenas pedindo por problemas. Enquanto isso, a Imperatriz, que está procurando, não encontrou uma única pista. Ela não consegue acreditar que eles conseguiram fugir com Zhong Yangmin tão rapidamente. Ela já chegou à fronteira da Grande Chama. Será que ela deve continuar a procurar mais longe? Se ela for mais para o sul, será território do Salão da Alma Negra. Se ela entrar de forma imprudente, será o mesmo que rasgar toda a pretensão de civilidade. Não devo assumir o pior ainda. Vou procurar no sul primeiro. Assim como ela estava indecisa, algo estava voando em sua direção a uma velocidade incrível, vindo de trás. Assustada, a Imperatriz imediatamente liberou uma luz dourada defensiva. O que é essa coisa e por que é tão rápida? Um enorme feixe de luz passou por ela. Seu ímpeto era tão grande que, mesmo sendo uma potência de nono nível, ela seria obliterada se fosse atingida. Pensando que estava sendo atacada, ela rapidamente desembainhou a espada, mas percebeu que não tinha poder para resistir. Reprimindo o choque, ela gritou: "Quem é? Identifique-se!" Ela cortou sua espada, produzindo uma poderosa onda de energia de espada. Mas a figura não parou nem por um momento e avançou em linha reta. A Imperatriz olhou na direção em que ele foi, murmurando para si mesma, tão forte: "Quem é esse indivíduo poderoso?" Essa direção é para o Salão da Alma Negra. Um pensamento repentino a atingiu. Será que é isso mesmo? Ele é o Rei do Inferno? A misteriosa potência que destruiu a Torre Nuvem de Sangue com um único soco? Uma existência que ultrapassa o 10º nível? A Imperatriz rapidamente o perseguiu, ansiosa para descobrir quem era essa pessoa. Do outro lado, em um vale, um grupo de pessoas estava esperando em frente a um círculo de teletransporte. Momentos depois, um homem barbudo apareceu na frente do círculo com Zhong Yangmin. Todos os presentes rapidamente se ajoelharam e disseram em uníssono: "Saudações, assassino celestial." Com um rosto severo, o assassino celestial acenou com a cabeça, e depois acompanhou Zhong Yangmin pela multidão. Nesse momento, Zhong Yangmin sentiu uma onda de emoções. Essa poderia ser a sede do Salão da Alma Negra? No entanto, as grandes portas à sua frente e as decorações ao redor pareciam relativamente novas, provavelmente construídas em um período de 30 a 40 anos. Se suas conjecturas estivessem corretas, então havia algo errado com o Salão da Alma Negra. De acordo com o que ele sabia, a existência do Salão da Alma Negra deveria ter mais de 40 anos. Quando as portas se abriram lentamente e os dois entraram no salão, Zhong Yangmin foi jogado no chão pelo assassino celestial. Então, com os punhos cerrados e um rosto respeitoso, o assassino celestial falou: "Meu senhor, eu trouxe Zhong Yangmin da grande dinastia da chama." O homem sorriu levemente. "Parece que você agiu. Foi muito mais rápido do que o assassino terrestre. Algum problema no caminho?" O assassino celestial continuou a explicar ao meu senhor. A esposa desse homem, a general Jean Levan, reagiu rapidamente. Ela saiu da cidade com a Imperatriz Serruan para procurá-lo. Infelizmente, eles nunca suspeitaram de nossos círculos ocultos de teletransporte de curta distância. O homem acenou com a cabeça em sinal de aprovação. "Muito bom, muito bem." Esse homem baixo e de aparência sinistra não era outro senão o mestre do Salão da Alma Negra de Xian. John Yanjin obviamente já tinha ouvido falar dele e deixou escapar seu nome. "Você tem boa compostura e coragem", disse a mulher que liderava alguns dos executivos do Salão da Alma Negra. Ela sorriu. "Estou curiosa para ver se sua coragem é maior do que a da maioria das pessoas." Zhong Yangmin não demonstrou medo. "Parece que minhas chances são pequenas desta vez e provavelmente não poderei voltar." "Que assim seja. Sou apenas um mero ministro da Receita. Ver essa grandiosidade do Salão da Alma Negra antes de minha morte não é uma viagem perdida." Bai Qinglian finalmente se manifestou. "Ministro Zhong, por que está tão pessimista? Nós do Salão da Alma Negra somos pessoas razoáveis. Nós o convidamos para discutir um assunto. Nada mais do que ajudar a manter o príncipe Xiao. Além disso, gostaríamos que você colaborasse com Xiao Tian para monitorar os movimentos da Imperatriz Huoyan." Zhong Yangmin fez uma pausa. "Monitorar a Imperatriz? O que exatamente está planejando? O príncipe Xiao Tian é apenas uma pessoa comum. Por que está tão preocupado em mantê-lo seguro?" Bai Qinglian deu uma risadinha por trás de sua mão. "O que planejamos fazer e por que estamos agindo contra Liu Aoyan não é para você saber." Ao ouvir isso, Zhong Yangmin percebeu que o Salão da Alma Negra não era a força externa que estava colaborando com Liu Aoyan. Mas por que eles queriam monitorar a Imperatriz? Qual era a importância dessas informações? Sem silence Bai Qinglian para dita então: "Ministro Zhong, o que você acha? Eu o admiro, sabe?
É melhor você reconhecer uma boa oportunidade quando a vê. Zhong Yangmin cerrou os dentes, como se estivesse fazendo uma careta. Eu era apenas um acadêmico sem dinheiro, mas tive a sorte de ser favorecido pelo falecido imperador, o que me levou ao status atual. E a atual imperatriz, embora seja uma monarca no nome, também é minha sobrinha, que eu vi crescer. Você realmente acha que eu trairia minha própria família? Xing Lian deu uma risadinha. Você tem coragem, mas, infelizmente, em nosso domínio, a coragem é a mercadoria mais inútil. Su Fu, mostre ao ministro Zhong o que você pode fazer. Um homem chamado Su Fu sorriu. Muito bem. Em um piscar de olhos, Su Fu se transformou e apareceu diante de Zhong Yangmin, dando um soco brutal em seu estômago. Su Fu então puxou um verme estranho, grande e gordo, abrindo à força a boca de Zhong Yangmin e enfiando-o lá dentro. Depois de terminar o ato, ele jogou Zhong Yangmin no chão sem cuidado. Apesar do vômito, Zhong Yangmin só pôde deixar que o verme se enterrasse ainda mais em seu abdômen. Com um sorriso cruel, Su Fu explicou: esse é um inseto farejador de odores, um tipo de veneno muito interessante. Ele agora é um parasita dentro de você. Dentro de 3 dias, se você não sentir o cheiro específico, o inseto consumirá seus órgãos internos. Suas pernas abdominais também perfurarão sua carne para sugar seu sangue, tornando sua vida pior que a morte. Então, ministro Zhong, que tal? Você só precisa concordar. Acenda este incenso e seu corpo emitirá um cheiro que o inseto farejador detesta. Depois disso, ele não o incomodará mais. Zhong Yangmin estava deitado no chão, tremendo, suportando uma dor imensa, mas nunca pedindo misericórdia. Os presentes não puderam deixar de admirar sua resiliência. Durante todo esse tempo, ele não emitiu um único grito. Apenas Su Fu rugiu no que parecia ser uma perda de prestígio. Isso é impossível. Por que não está gritando? Você não está sentindo dor? Depois de um tempo, a mestre Bai Qinglian, curiosa para saber se Zhong Yangmin estava vivo ou morto, não pôde deixar de chamar seu nome. Zhong Yangmin cerrou os dentes e gemeu, com as veias do rosto saltando. No segundo seguinte, ele realmente se levantou e gritou: o falecido imperador se humilhou ao me chamar de uma pessoa humilde. Seu irmão e amigo, a atual imperatriz, desde a infância, me chama de tio. Esta grande dinastia das chamas é tanto minha nação quanto minha família. Você, Salão da Alma Negra, acha que um mero dedo de comprimento, um inseto venenoso pode me fazer ceder. Você é ridículo. Su Fu gritou, irritado com o fato de seus métodos terem sido tão menosprezados. Zhong Yangmin, você está realmente procurando a morte? Suportando a forte dor em seu abdômen, Zhong Yangmin caiu na gargalhada mais uma vez. Eu, Zhong Yangmin, prefiro morrer de pé a viver de joelhos. Ao ouvir isso, Bai Qinglian desistiu de persuadir Zhong Yangmin a se render. Muito bem, se você insiste em buscar a morte, eu lhe concederei esse desejo. Xuanjin, suas habilidades são as melhores para o trabalho. Suas fatias são as mais finas. Executiu por mim. Ao ouvir isso, o homem mascarado conhecido como Xuanjin não disse nada, mas apareceu instantaneamente na frente de Zhong Yangmin. Su Fu murmurou com certa insatisfação, sabendo que, com Xuanjin em ação, a morte de Zhong Yangmin era inevitável. A lâmina de Xuanjin então emitiu uma aura avassaladora. Diante da beira da vida e da morte, Zhong Yangmin não pôde evitar: sinto muito, Majestade, não posso mais ajudá-lo. Se continuar assim, não poderei vê-lo se casar e ter filhos. Minha esposa, me desculpe, eu realmente não deveria ter discutido com você na noite passada. No momento em que Zhong Yangmin estava se arrependendo silenciosamente, o teto do Salão da Alma Negra de repente se estilhaçou com um forte estrondo. Em meio aos destroços voadores, uma figura escura apareceu lentamente diante dos olhos de todos. Ele havia chegado. Xiao Tian desceu do céu, esmagando um rei maligno sob os pés ao aterrissar. Ao ver essa silhueta familiar, porém estranha, e sentir a pressão arrepiante que emanava dele, Zhong Yangmin ficou atônito, com lágrimas nos olhos. Xiao Tian virou a cabeça e sorriu. Bom dia, ministro Zhong. Oh, por que está chorando? No segundo seguinte, os olhos de Xiao Tian explodiram em uma luz fria. Você ousa intimidar até mesmo a minha cozinheira? Quando suas palavras soaram, uma força avassaladora surgiu, fazendo com que vários reis malignos vomitassem sangue no local. O rosto de Xiao Tian ficou sério. Se não fosse por medo de ferir Zhong Yangmin, por que eu só gritaria com esses indivíduos inúteis até a morte? E acabei de ver minha esposa Zirouia mais cedo. Xiao Tian então decidiu agir imediatamente, avançando em direção a Bai Qinglian, o mestre do Salão da Alma Negra. Bai Qinglian quase se molhou. Espere, Príncipe Xiao. Zhong Yangmin tem um parasita doloroso dentro dele. Sem um antídoto, ele certamente morrerá. Ao ouvir isso,
Xiao Tian virou a cabeça para Zhong Yangmin e o viu tremendo. Ainda está mentindo a essa altura? Ele não está sentindo dor. Ele está claramente atordoado. Atordoado? Ele está atordoado porque você o assustou. Su Fu explicou rapidamente. Príncipe Xiao, eu lhe asseguro que fui eu quem plantou esse inseto. Sem um antídoto, ele realmente morrerá. Se você não acredita em mim, basta perguntar ao ministro Zong. Os outros também se manifestaram. Ministro Zong, por favor, explique ao príncipe Xiao. Sua vida está em jogo. Exatamente. Príncipe Xiao, Zhong Yangmin é seu bom amigo e um ministro importante. Você não pode brincar com a vida dele. Zhong Yangmin estava totalmente confuso. Quem sou eu? Onde estou? O que essas pessoas estão fazendo? Elas não estavam tentando me matar há pouco tempo? O que está acontecendo aqui? Depois de ouvir as palavras deles, Xiao Tian, ainda um pouco cético, finalmente perguntou a Zhong Yangmin. Você está realmente morrendo? Ao que Zhong Yangmin respondeu. Você é mesmo o príncipe Xiao Tian? Xiao Tian continuou. Uma pirralha chamada Zhong Ling mencionou que, quando tinha 6 anos de idade, ela tinha um pai irritante que, antes de peidar, apontava a bunda para o rosto dela de propósito. Com isso, todos no Salão da Alma Negra se esforçaram para não cair na gargalhada. Zhong Yangmin sentiu seu couro cabeludo formigar. Por que o príncipe usaria isso para provar sua identidade? Aquela maldita garota, Zhong Ling, lembrou-se de algo de quando tinha 6 anos. O que há de errado em um novo pai se divertir um pouco com seu filho? Um momento depois, Bai Qinglian deu um passo à frente para confortar Xiao Tian. Príncipe Xiao, foi tudo um mal-entendido. Xiao Tian ficou enojado ao ouvir isso. Você consegue falar como uma pessoa normal? Você parece tão efeminado. É nauseante. Xing Lian começou a suar frio. Príncipe Xiao, desculpe-me, mas os velhos hábitos são difíceis de serem mantidos. Chega de bobagens. Traga o antídoto. Xiao Tian acenou com a mão impacientemente. Com isso, Su Fu pegou uma lâmpada, enchendo o ar com uma fragrância fraca. Zhong Yangmin respirou profundamente, como se você fosse um peixe que voltou para a água. Xiao Tian ficou um pouco confuso. Esse é o antídoto? Zhong Yangmin se apressou em explicar. Meu príncipe, isso é apenas para aliviar temporariamente a dor causada pelo inseto farejador de perfume dentro de mim. Não é o antídoto. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou instantaneamente furioso. Você se atreve a me enganar? Aterrorizada, Bai Qinglian se apressou em explicar. De forma alguma, Príncipe Xiao, estamos apenas tentando deixar o ministro Zong mais confortável por enquanto. Quanto ao antídoto, esperamos usá-lo em troca da vida de nós 4. Além disso, desejamos formar um pacto de sangue para aumentar a segurança. Antes que Xiao Tian pudesse falar, Zhong Yangmin se levantou para impedi-lo. Não, príncipe, você não pode concordar de jeito nenhum. Um pacto de sangue é um vínculo inquebrável. Uma vez estabelecido, você nunca poderá agir contra ele. Zhong Yangmin cerrou os dentes. Minha morte seria um preço pequeno a pagar. O tumor maligno que é o Salão da Alma Negra deve ser erradicado. Ao ouvir isso, as pessoas do Salão da Alma Negra sentiram o couro cabeludo arrepiar. Seu pior medo havia se tornado realidade. Não era o fato de Xiao Tian ser muito forte, era o fato de Zhong Yangmin não ter medo de morrer. Quem diria que no segundo seguinte, Xiao Tian falou de repente. Tudo bem, vamos formar um pacto de sangue. Xiao Tian então voltou seu olhar para Zhong Yangmin. Se você morrer, onde encontrarei outro chefe que cozinhe tão bem quanto você? Além disso, sua filha, aquela pirralha Zonglin, choraria sem parar e irritaria a todos se soubesse que o pai dela está realmente morto. De repente, o rosto de Xiao Tian ficou frio e ele disse ao pessoal do Salão da Alma Negra. Deixe-me lhe dar um conselho. Seja mais atencioso em suas ações. Lembre-se de que o que vai, volta. Ninguém é poupado pelos céus. Em seguida, permanecendo no lugar, Xiao Tian foi cercado por várias pessoas do Salão da Alma Negra. Juntos, eles entoaram cântico, invocando as leis cósmicas como sua testemunha. Em troca do antídoto para salvar a vida de Zhong Yangmin, Xiao Tian nunca faria mal a nenhum dos membros do Salão da Alma Negra presentes. O antídoto também deve ser eficaz. Quando o brilho vermelho das leis cósmicas se dissipou gradualmente, o pacto de sangue foi formado com sucesso. Uma marca foi gravada na mão de Xiao Tian pelas leis cósmicas. Ao ver isso, Su Fu pegou um antídoto e o deu a Xiao Tian. Depois de tomar esse antídoto, dentro de 3 dias, o inseto farejador de odores se dissolverá em pus. Com isso, ele jogou o antídoto para Zhong Yangmin. Xiao Tian então os advertiu friamente. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Tomem cuidado. Depois de dizer isso, Xiao Tian saiu com Zhong Yangmin em um flash de luz. Bai Qinglian e seus homens finalmente exalaram de alívio. Finalmente, aquele cara foi embora. Um momento depois, Bai Qinglian, que havia recuperado sua energia, gritou repentinamente com Su Fu.
plantando um inseto farejador de odores em cada pessoa do departamento de inteligência. Como se atreve a me dizer que Xiao Tian é um desperdício? Faça-os sofrer. Ainda atônito com Xiao Tian, Su Fu assentiu mecanicamente. Não se preocupe, mestre, farei de suas vidas um inferno. E esses idiotas se atrevem a dizer que Xiao Tian é um preguiçoso inútil. Esse homem é claramente um monstro incrivelmente forte. Outra pessoa coçou a cabeça e perguntou: mestre, o que devemos fazer agora? Bai Qingji cerrou os dentes. Seu rosto estava cheio de ressentimento. Parece que teremos que pedir ajuda de oficiais de alto escalão da sede da seita do demônio sagrado. A vingança é um prato que deve ser servido frio. O pacto de sangue diz apenas que ele não pode nos prejudicar, mas ainda podemos ir atrás dele. Xiao Tian não percebeu esse detalhe. Ah, eu definitivamente o torturarei e o farei sofrer. Naquele momento, uma gargalhada sonora veio do lado de fora do portão da frente. A mulher tremeu de medo e apressadamente deu um tapinha em Qing Lian. Mestre, irritado. Bai Qing Lian se irritou. O que está fazendo? Eu não disse que odeio ser tocado por mulheres? Tremendo, a mulher apontou para o portão. Mestre, olhe para lá. Olhe. Com relutância, Bai Qing Lian seguiu a direção que ela estava apontando e ficou atônito. Isso é um problema. Escondidos do lado de fora do portão estavam ninguém menos que Xiao Tian e Zhong Yangmin, que haviam retornado. Príncipe, fomos descobertos, disse Zhong Yangmin. Xiao Tian deu um passo à frente e falou: velho Zhong, você sabe como descrever pessoas como essas? Zhong Yangmin pensou por um momento. Eu não sei, príncipe. Diga-me você. Com uma risada, Xiao Tian apontou para Bai Qing Lian. Dizem que um leopardo não pode mudar suas manchas. Zhong Yangmin deu uma risadinha. De fato, a verdadeira fonte de felicidade é construída sobre o sofrimento dos outros. Todas as pessoas do Salão da Alma Negra ficaram aterrorizadas, mas Zhong Yangmin ficou imensamente impressionado com isso. Embora o príncipe pareça estar fora de sintonia, ele é, na verdade, muito atencioso. Ele continuou explicando que Xiao Tian havia lhe dito antes para observar essas pessoas para ver se elas haviam realmente mudado e não tinham intenção de se vingar. Xiao Tian olhou friamente para todos. Originalmente, pensei em lhe dar uma segunda chance de trilhar o caminho. Eu até voltei para compensá-lo pelo telhado que quebrei antes. Mas você me decepcionou muito. Bai Qing Lian começou a suar frio. Príncipe Xiao, eu estava apenas falando casualmente. Além disso, temos um pacto de sangue. Zhong Yangmin ficou desanimado. Eu sabia que chegaria a esse ponto. Se não fosse por ter me salvado, o príncipe não estaria em uma posição tão passiva. Os outros do Salão da Alma Negra também tentaram apaziguar a situação. Príncipe Xiao, o mestre está certo. É tudo um mal-entendido. Nós somos audaciosos, continuou Bai Qing Lian. Se você ousar colocar uma mão em nós, as regras do céu e da terra cairão e todos os seres serão tão insignificantes quanto formigas. Irritado, Xiao Tian retrucou: você é realmente incorrigível. Mesmo a essa altura, você não sabe como se arrepender. Você até fala de uma maneira tão artificial, exatamente como eu suspeitava. Vocês do Salão da Alma Negra estão tramando contra mim o tempo todo. Apontando para o chileno, ele acrescentou: eu o subestimei. No início, pensei que vocês estavam apenas tentando sabotar meu relacionamento com a Imperatriz por meio do ancião venenoso do pântano e do assassino terrestre. Mas eu nunca esperei que você fosse tão meticuloso a ponto de me prender com um pacto de sangue. Uma mente tão assustadora, tão venenosa, tão ardilosa, confusa com as acusações de Si Tien. Qing Lian se perguntou: do que ele está falando? Quando foi que eu planejei contra ele? Se eu soubesse que ele era tão formidável, teria ficado bem longe. Os reis do mal do Salão da Alma Negra olharam. Nosso mestre poderia planejar a esse ponto? Isso é incrível. Irritado, Bai Qing Lian retrucou: por que você está olhando para mim? Eu não fiz nada. Como eu poderia ter usado o ancião do pântano venenoso? Espere um pouco. Ancião do pântano venenoso? Bai Qing Lian levantou a voz de repente. Você está dizendo que o ancião do pântano venenoso morreu em suas mãos? Você é o rei do inferno? Xiao Tian respondeu com sinceridade: não faça isso. Eu pareço o tipo de pessoa que mataria indiscriminadamente? Zhong Yangmin, que estava atrás de Xiao Tian, ficou atônito. Então o príncipe é realmente o rei do inferno. Os membros do Salão da Alma Negra sentiram calafrios em suas espinhas ao ouvir as palavras de Xiao Tian. O que você fez para que alguém preferisse o suicídio a viver mais um segundo? Você é um demônio? Xiao Tian sorriu e a energia surgiu em sua palma. Até agora, você ainda não tem intenção de se arrepender e ainda me calúnia como assassino. Parece que você é podre até a medula. Tudo bem. Hoje, agirei como um agente do céu e enviarei todos vocês para o paraíso. Aterrorizado, um subordinado agiu rapidamente por medo.
cuspindo uma grande quantidade de fluido venenoso em direção a Tian enquanto questionava se você já havia assinado o juramento de sangue. Você não tem medo das regras celestiais? Xiao Tian apenas bufou friamente. Tão baixo e sujo. Até seus movimentos são nojentos. Ao dizer isso, seu olhar se aguçou e uma força avassaladora irrompeu de sua mão. Ele correu em direção ao subordinado com um estrondo alto, como um disparo de laser. Olhando para as marcas deixadas no chão e nas paredes, Zhong Yangmin ficou assustado. Príncipe, por que você é tão impulsivo? Você deve saber, quase ninguém assina juramentos de sangue porque os votos são rigorosos e é fácil quebrar as regras. Uma violação grave, sem dúvida, levará à morte. Bai Qingjun também não esperava que Xiao Tian fosse tão decisivo, agindo imediatamente. Será que ele não tinha medo de perder a vida? Como era de se esperar, nesse momento, nuvens escuras se formaram e trovões ressoaram no céu do lado de fora do salão. Uma atmosfera repressiva começou a se espalhar. Zhong Yangmin olhou para o céu, preocupado. As regras do céu e da terra não podem ser desafiadas ou violadas. Caso contrário, ocorrerá uma calamidade. Sob esse trovão, a morte é inevitável. Príncipe, você está sendo muito imprudente neste momento. Ninguém estava mais feliz do que o chileno. Ele repetiu as palavras que Tian havia dito anteriormente. A roda do destino continua girando no céu. Não poupou ninguém ao falar raios, cheios de raiva. Choveram. Era como se o avatar da lei celestial estivesse rugindo contra Xiao Tian. As pessoas do Salão da Alma Negra perderam completamente a alegria com a desgraça de Tian. Xiao Tian, no entanto, manteve a cabeça baixa, parecendo um pouco insatisfeito. No segundo seguinte, Xiao Tian de repente soltou uma bufada fria e gritou com raiva: "Se você se atreve, tente bater na minha cabeça." Quando as palavras de Xiao Tian caíram, o dragão gigante pareceu sentir algo errado. Suas pupilas se dilataram de medo e ele rapidamente dispersou as nuvens escuras no céu, substituindo-as por um lindo arco-íris. Em seguida, aterrissou atrás de Xiao Tian e soltou um rugido suave, como se estivesse proclamando a soberania de Xiao Tian. Parecia dizer a todos: "Este Xiao Tian é meu chefe." Depois, obedientemente, começou a massagear as pernas e os ombros de Xiao Tian, agindo como um bajulador. Zhong Yangmin e as pessoas do Salão da Alma Negra ficaram completamente atônitos. Eles não conseguiam pensar em nenhuma palavra para descrever seus sentimentos naquele momento. Depois que o dragão celestial terminou de bajular Xiao Tian, ele se afastou como se seus pés estivessem lubrificados. O grupo estava tão assustado que se amontoou, tremendo. Xiao Tian apenas sorriu e estendeu a mão esquerda, que anteriormente estava presa pelo pacto de sangue, dizendo: "Os pactos de sangue podem ser úteis para vocês, mas não significam nada para mim." Enquanto falava, ele cerrou o punho e o pacto desapareceu no ar. O líder do Salão da Alma Negra, Bai Qinglian, ficou completamente atônito. Que tipo de aberração é essa? Nem mesmo as leis do céu e da terra se aplicam a ele. Sem mais hesitação, ele se ajoelhou diante de Xiao Tian e gritou: "Príncipe, eu sei que estava errado. Por favor, poupe minha vida. Desta vez, estou realmente arrependido." Xiao Tian balançou a cabeça. "De verdade? Eu não acredito em você." Bai Qinglian imediatamente fez uma cara de agradecimento. "Príncipe, eu sei um segredo chocante." "Não precisa. Não quero ouvi-lo." Interrompeu Xiao Tian. "Pessoas como você, que causam estragos e matam indiscriminadamente, merecem morrer. Já fui contra meu bom senso ao lhe dar uma chance antes. Entretanto, sou uma pessoa de coração mole. Considerando que você passou anos cultivando suas habilidades, vou lhe dar uma última chance. Assim, quando eu contar até 3, diga-me uma boa ação que tenha feito em sua vida. Se tiver feito, isso significa que ainda há esperança para você." Ao ouvir isso, o grupo trocou olhares. "Esse Xiao Tian é apenas um tolo de mente simples e forte. Só precisamos bajulá-lo um pouco e seremos salvos," pensaram eles. Zhong Yangmin ficou inquieto. "Príncipe, isso não parece ser. Essas pessoas não merecem clemência." Xiao Tian apenas sorriu. "Ministro Zhong, esse tipo de pensamento é perigoso. O mundo já está escuro e difícil. Se até mesmo pessoas como nós, que temos o poder, não lhes derem a chance de abraçar a luz, quando é que a luz conseguirá romper a escuridão? Por que não lhes dar uma oportunidade? Agora, vocês 3 estão prontos?" Ao ouvir isso, todos ficaram atônitos. "Espere, ele não deveria começar a contar a partir de 1, antes que eles pudessem reagir." Xiao Tian fez sua jogada. "Vocês são todos muito teimosos. Eu já contei até 3. Por que não estão falando?" "Acho que fui otimista demais. Mas não se preocupe, não deixarei que vocês morram em campo aberto." Enquanto ele falava, um buraco negro apareceu de repente atrás do grupo e engoliu todos eles. Ele também bateu palmas e lamentou: "De que adianta ter tanto poder se você não pode levar as pessoas à bondade?" Como esperado, assim que foi salvo, Zhong Yangmin sugeriu:
Príncipe, se você aniquilar completamente o Salão da Alma Negra, a região sul da grande dinastia das chamas certamente ficará estável por muitos anos. Xiao Tian virou a cabeça em silêncio. Veja bem, eu acabei de revelar meu poder e você já está me colocando para trabalhar. Zhong Jiamin se sentiu constrangido. Bem, os capazes devem ter mais responsabilidade. Xiao Tian respirou fundo. Vocês, elites exploradoras, realmente não têm coração. Quando minha esposa descobrir meu verdadeiro poder, não estarei ocupado o dia todo e a noite toda, sem nem mesmo saber qual é o caminho para cima? Não, eu absolutamente não posso revelar minha força. Ele se virou para Zhong Jiamin. Eu o aviso, não exponha minha força quando voltar. Zhong Yangmin queria dizer algo, mas Xiao Tian continuou com um sorriso. Se você ousar falar, contarei a Zhong Lichuan sobre os 167 esconderijos secretos de dinheiro em sua mansão Zhong. Também vou sequestrá-la secretamente em um bordel todas as noites e deixar que Zhong Lichuan a pegue lá. Zhong Yangmin ficou horrorizado. Príncipe, você pode realmente dizer coisas tão maliciosas? Tudo bem, eu não direi nada. Ok, príncipe? E quanto à minha filha, ao Luia e ao Salão Alma Negra? Xiao Tian acenou com a mão para interromper. Zhongling e os outros já sabem da minha situação e prometeram manter segredo. Quanto ao Salão da Alma Negra, venham comigo. Os dois saíram do salão principal. Só então Zhong Yangmin notou que, além do salão principal, o resto do Salão da Alma Negra havia se transformado em ruínas. O que aconteceu aqui? Xiao Tian sorriu. Quando cheguei Se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, ative as notificações para mais vídeos como esse e compartilhe para todos seus amigos.